Você já parou para pensar por que muitas vezes não conseguimos vencer algumas dificuldades, algumas complicações, algumas resistências e até alguns pecados que nós temos na nossa própria vida? Nós tentamos, tentamos e muitas vezes não conseguimos com a nossa força própria. Sabe aquela situação que você erra, que você peca e você não gostaria de fazer novamente, mas quando se dá conta está fazendo de novo? Por que é que isso acontece? Qual seria então o caminho para que a gente consiga vencer essas dificuldades, esses pecados em nossas vidas que sozinho não conseguimos? Esse é o assunto do nosso devocional de hoje, o Pão da Palavra de Deus. Vamos junto que Deus vai elucidar a tua mente através da Santa Palavra. Pois é, queridos, muitas vezes nós temos dificuldades de vencer aquelas coisas que nós erramos com frequência. Nós erramos, nós pecamos, muitas vezes nos arrependemos genuinamente, pedimos perdão a Deus, de fato Ele nos perdoa, mas quando pensamos que não, nós estamos cometendo a mesma falha, o mesmo pecado. Isso se vale para as mais diversas fontes de erros, de pecados. Isso está diretamente ligado ao emocional, também ao psicológico, ao orgulho, à nossa maneira de pensar e agir. Muitas vezes somos orgulhosos ao invés de reconhecer a nossa falha, muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes o nosso orgulho grita tanto e nós não conseguimos vencer algumas dificuldades que aparecem em nossa vida, né? Então, hoje nós vemos que o mundo está vivendo uma situação muito delicada, muito complicada. A gente vê que as consultas psiquiátricas estão aumentando a cada dia, as consultas psicológicas estão aumentando, a demanda de procura na psicologia e na psiquiatria tem aumentado assim de uma forma muito significativa. E claro, tudo se deve, ou muito se deve, às condições e o tempo que nós estamos vivendo. Mas algumas coisas nós vamos entender com a palavra de Deus que é possível vencer algumas áreas das nossas vidas que nós temos dificuldade quanto às falhas, pecados, crises emocionais. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para que haja cura, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é muito eficaz. Olhando para esse texto e no discorrer do seu contexto, a gente percebe que muitas das nossas falhas estão ligadas à personalidade e ao caráter. Estão ligadas às nossas mazelas, às nossas falhas, muitas vezes o nosso coração, a tendência da carne da vingança, a tendência da carne da raiva, do ódio, e isso, mal prejudicado com tudo isso, somos nós mesmos. Por isso a palavra de Deus vem nos alertar: confessai os vossos pecados uns aos outros. É por isso que eu creio que as consultas psiquiátricas e psicológicas estão aumentando significativamente nos últimos dias. Por quê? Porque o homem tem necessidade de falar dos seus defeitos, das suas falhas, das suas necessidades e, por que não dizer, dos seus pecados. Porém, só o procuram quando isso já está sendo tão nocivo à sua saúde emocional, espiritual e até física. Eu queria pensar com você a respeito de como diminuir essa crise, de como evitar o sofrimento, de como evitar chegarmos ao ponto de ter que procurar, para algumas situações, as filas da psiquiatria e da psicologia. Primeiro, o Senhor diz na palavra dele que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas o pecado não seria confessado somente a Deus? Não é Deus que tem o poder de perdoar os nossos pecados? Por que o irmão Tiago então insiste em dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que haja cura? Exatamente pela necessidade que nós temos muitas vezes de nos espelhar, de ter um semelhante diante de nós para podermos confessar as nossas falhas. Quando nós abrimos o nosso coração, seja para um profissional, ou para um amigo, ou para um líder, para um pastor, para um líder religioso de confiança, nós estamos expondo, jogando para fora aquela enfermidade emocional. Nós colocamos para fora aquilo que nos traz o mal. Então, confessar o pecado uns aos outros aqui não é no sentido de receber o perdão,
Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: confesse os vossos pecados uns aos outros para serem curados, para receber a cura, para conseguir se livrar daquele mal e para não ter uma vida recorrente no deslize dessas falhas, dessas crises emocionais, desses pecados que muitas vezes nos cercam, que são fantasmas para nós. Nós confessamos os nossos pecados e as nossas falhas ao Senhor em oração. E Ele sim tem o poder de nos perdoar. E o perdão dos nossos pecados só vem dele, de Deus, na pessoa santa do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário, claro. Mas, muitas vezes, para sermos curados, como diz a palavra, nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Percebeu que tem duas coisas aí muito importantes e de certo modo distintas: receber o perdão e receber a cura? Deus deixa isso muito claro. O perdão dos nossos pecados já foi pago na cruz do Calvário. Basta nos arrepender e tomarmos posse dessa atitude, desse manifesto sacrificial de Cristo e pronto, nós estamos perdoados. Mas por que continuamos caindo sempre no mesmo erro? Porque nós não temos a coragem de confessar o nosso pecado um ao outro, de encontrar alguém de confiança, um amigo, um líder, alguém capacitado para ministrar a palavra de Deus e podermos abrir o nosso coração e dizer aquilo que está vencendo em nós, que está crescendo em nós. Deixa eu te falar uma coisa: quem aprende a confessar as tentações jamais vai precisar confessar os pecados. O problema é que muitas vezes as salas da psiquiatria e da psicologia estão cheias de pessoas confessando, abrindo o coração do consumado, daquilo que já foi consumado, do pecado instaurado, da falha instaurada, do mal instaurado, e isso traz muita doença emocional, física e psíquica, não é? Então que a gente possa aprender, antes de deixar crescer esse mal dentro de nós aprendermos que nós não somos sozinhos, nós precisamos um dos outros, reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos e diante de um semelhante, nós pudermos olhar como que num espelho e dizer das nossas falhas e dos nossos pecados e juntos, unidos em oração, receber então a cura. Toda vez que eu confesso o meu pecado a um semelhante, eu recebo cura, isso me protege. Eu falo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu sou tentado, que eu tenho dificuldade em alguma área, eu procuro o meu líder, e então eu abro o meu coração para ele e digo daquilo que está assombrando a minha vida. Os fantasmas que estão passando diante de mim, as lutas, as crises, as dificuldades e as tentações, nós oramos juntos e assim podemos vencer e caminhar em vitória sempre. O segredo de caminhar em vitória, não incorrer no pecado recorrente, é confessar os nossos pecados uns aos outros, para receber a cura. O perdão vem de Deus, mas a cura vem de nós olharmos no nosso semelhante, nos sentirmos iguais a alguém, que todos nós temos falhas, todos nós temos dificuldades. Então que a gente possa abrir a nossa mente, ser o gestor da nossa mente, poder gerir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, e poder encontrar nas pessoas a confiança, para que a gente possa realmente abrir o nosso coração. Óbvio que você não vai abrir o seu coração com qualquer um. Você vai abrir o coração com pessoas que você conhece, que são pessoas de Deus, que têm disposição e fé para orar genuinamente, com todo o coração, para que a cura se estabeleça. Faça essa experiência, confesse os seus pecados para alguém, abra o teu coração. Confessar pecado não está falando só de confessar, roubar, matar e destruir. Não, mas é também confessar as dificuldades, as lutas que nós todos os dias galgamos, as batalhas da mente, as batalhas espirituais, as tentações. Abrir o nosso coração com pessoas, nunca andar sozinho, andar sempre com alguém onde a gente pode confessar as nossas fraquezas e juntos ganharmos no Senhor a força para receber a cura e então não mais cair no mesma falha, no mesmo pecado, e conseguir vencer e caminhar em vitória. Confesse os vossos pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para ser curado. Não é? Esse é o devocional de hoje, do Pão da Palavra de Deus. Espero que essa palavra traga elucidação, traga luz e revelação ao seu coração, porque esse é o propósito de cada um dos nossos devocionais, tá bom? Eu espero que você tenha sido edificado através dessa palavra. Se você puder, curta aí, compartilhe, inscreva-se no canal e compartilhe essa palavra para que outras pessoas também possam ser tão abençoadas
como você tem sido, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo devocional, o Pão da Palavra de Deus, se assim for a vontade do Pai. Paz, saúde e prosperidade a todos. Fiquem com Deus.